Boa noite, pessoal. Dando continuidade às comemorações pelo mês da Defensoria Pública, mais uma palestra nesse ciclo de palestras do mês de maio, mas que não para, as palestras não param em maio, né? Mas a gente está dando início agora. É com muita alegria que a gente recebe o professor Alexandre Pataro, né? E a professora Elane Cruz. Alexandre Pataro, ele é pós-graduado em Finanças pela Fundação Visconde de Cairu, professor universitário, diretor de relacionamento do Sicoob Cred Executivo certificado pela AM Ambima, né, CPA 20. E Elane, ela é pós-graduada em docência no ensino superior pela Universidade de Salvador, Unifax, e gerente de atendimento do Sicoob Cred Sicoob Cred executivos com certificação na Ambima CPM 20. Eles são especialistas em finanças, em servidor público, né, e dar esse suporte para servidores públicos. Então, é um tema que é bastante atual e necessário, que é educação financeira e corporativismo. Com muito prazer que a gente recebe vocês aqui, professora Elane e professor Pataro. A partir de agora, a palavra de vocês. Eu só queria passar algumas informações que eles deixaram aberta a possibilidade de qualquer dúvida. Vocês podem abrir o microfone ou então levantar a mãozinha para a gente saber que alguém quer fazer a pergunta e fazer a pergunta diretamente para ser algo mais dinâmico. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Vai começar com a professora Elaine, depois o professor Pataro, que é assim que ele gosta de ser chamado, dará continuidade. Então, com a palavra agora, doutora Elaine. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Sim, né? Pronto, deixa eu só abrir aqui. Gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, a todos vocês que estão presentes nesse dia, neste momento, né? Dizer que, doutor Cléris, nossa gratidão, né, por abrir esse espaço, não só para o Sicoob, mas que a gente possa deixar aqui um pouco da nossa semente, né, daquilo que a gente acredita e que a gente sabe que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, em nome do Sicoob, nós queremos agradecer, né, ao convite à Defensoria Pública, dizer que há muito tempo atrás, quando um dos nossos sócios, né, fundadores, doutor Lidivaldo Brito, hoje desembargador de Justiça, ele sempre dizia que ele gostaria muito que a cooperativa andasse de mãos dadas com a Defensoria Pública. Então, que bom hoje, né, eu tenho certeza que mais um encontro como esse sela, né, esse desejo dele. Então, obrigada mesmo pelo espaço, viu? Obrigada a todos que estão presentes, uma boa noite para vocês. E o nosso desejo é que esse momento, essa experiência, seja muito significativa para cada um, que a gente saia daqui, né, que cada um saia daqui diferente de como entrou. Como já foi apresentado, né, quem somos, essa parte de... foi até bom que o senhor falou sobre essa parte curricular, porque eu gosto muito de me apresentar, que eu sou uma pessoa que dorme todos os dias e acorda, dorme todos os dias com um propósito e acorda todos os dias para realizar esse propósito. Então, a caminhada no cooperativismo é uma caminhada construída dia após dia, mas é uma caminhada de propósito, né? E a gente acorda para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu me considero uma pessoa que, de fato, faço a diferença na vida das pessoas, porque acordo para trabalhar no cooperativismo, para o cooperativismo, para promover justiça financeira em um país altamente desigual. Com relação a essa questão eu trouxe aqui a diferença, né? Quando a gente vem para uma palestra sobre cooperativismo, alguns atrás, alguns conseguem já ter uma bagagem o que é uma cooperativa,
mas muitos nunca tiveram acesso a saber o que é uma cooperativa e qual a diferença, né? Então, dentro desse contexto do que é uma cooperativa e qual a diferença de uma cooperativa para um banco, eu trouxe aqui algumas referências, né, que são muito fortes e que fazem muito e que trazem muito essa diferença, né? Um banco, ele é uma sociedade de capital, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? No banco, o usuário é somente um cliente. Na cooperativa, ele é dono, ele é responsável pelo negócio. Na instituição financeira, ela não tem vínculo direto com a comunidade. O nosso compromisso enquanto cooperativa é com a comunidade também. No banco, o número de ações são limitadas as ações da instituição. Na cooperativa, os resultados são divididos entre os cooperados. No banco, os administradores são terceiros. Na cooperativa, os administradores são os próprios cooperados. No banco, o lucro líquido vai para os acionistas, que têm mais ações no banco. Na cooperativa, não. O número ilimitado vai para o número ilimitado de cooperados. Na instituição financeira, ela desenvolve-se pela competitividade. Na cooperativa, ela desenvolve-se pela colaboração. No banco, os acionistas com mais ações têm mais direitos ao voto. Na cooperativa, isso não funciona dessa forma. Todo e qualquer associado, ele tem direito ao seu voto. E, por fim, no banco, as cotas são livremente negociadas. E na cooperativa, as cotas não podem ser repassadas às partes. Então, logo a gente vê uma diferença muito nítida, né? Que no dia a dia a gente percebe a diferença em relação aos valores institucionais também. E quando a gente vem falar sobre essa diferença de uma instituição financeira, é muito normal que a gente traga vocês para um sentimento de mudança. Primeiro, convidá-los, aqueles que ainda não conhecem o cooperativismo, para, a partir desse momento, né, se darem a oportunidade de conhecer o cooperativismo, mas através de um processo de mudança, né? E esse processo de mudança, ele inicia a partir de um processo de conscientização. E quando a gente se conscientiza de que é necessário a gente mudar, a gente começa a levantar um pouquinho a mão nessa figura, né? Porque nessa figura eu trago exatamente isso. A gente convive diariamente com o sentimento de que precisamos mudar, né? A gente, na verdade, isso nos visita no nosso dia a dia. Preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, mas quando realmente a gente precisa fazer a ação, colocar a mudança, transformar essa necessidade de mudança em ação, a gente se sente muitas vezes impossibilitado. E é para esse movimento que eu quero convidá-los para que vocês estejam abertos à mudança a partir de hoje, a partir de tudo que vai ser colocado hoje para vocês, no sentido de trazer não só uma educação financeira, mas trazer uma qualidade de vida financeira, né? Onde a gente consegue dar passos maiores e tentar amenizar um pouco mais aquelas dificuldades que nós herdamos muitas vezes por não termos tido, né, aquele trabalho lá na nossa infância, né, talvez dos nossos pais, de nos ensinar sobre dinheiro, né? Então, Elaine, o que é cooperativa? Né? Para começar a falar, você trouxe a diferença de cooperativa e de banco, mas o que realmente é uma cooperativa? Para que eu comece a me conectar com tudo que vocês estão trazendo hoje. Então, as cooperativas, elas são associações autônomas de pessoas que se agrupam voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações comuns de caráter econômico, social e cultural, mediante uma empresa de propriedade conjunta e gerida democraticamente. Essa palavra, democraticamente, é uma palavra que
com certeza, ela dá sentido a tudo o que somos, né, enquanto cooperativa, porque democracia é algo que vive no nosso dia a dia enquanto cooperativa. Para falar de cooperativismo e como tudo isso, né, veio no mundo, no Brasil, Elaine, como que aconteceu? Antes de falar de história, né, a gente vai falar, eu estou trazendo aqui bem um slide rapidamente para a gente falar da questão histórica, mas o que é mais importante, além da gente saber que o cooperativismo ele nasce em 1844, né, em Rochdale, e também aqui no Brasil, ele nasce, né, no Rio Grande do Sul, lá em 1902. O mais importante de tudo isso é dizer que o cooperativismo ele nasceu de um momento de crise. Ele nasceu, né, após a Revolução Industrial, onde as pessoas elas tinham cargas altíssimas de trabalhos, a mão de obra era muito desvalorizada, as pessoas estavam muito insatisfeitas, né, com a realidade, né, do mundo, e elas se juntaram, né? E o que é mais importante, essa junção foi para se criar uma cooperativa de consumo, né, para que criasse algo onde os preços dos produtos fossem preços mais justos. Então, as pessoas, eu gosto muito de falar da história, as pessoas se juntaram para promover justiça em algo que era injusto. E se a gente for parar para pensar, a gente vive muitas situações hoje que nós precisamos nos unirmos para promover a justiça, né? Não falo só da parte econômica. E por que isso lá atrás, né, foi dado como uma solução e hoje a gente não utiliza, né, o cooperativismo como solução para os nossos problemas atuais financeiros? Se isso lá atrás já foi um modelo, né? Toda a crise, ela promove a oportunidade de negócios. Então, com o cooperativismo nasceu exatamente dessa forma. Então, que a gente se lembre, né, de como tudo nasceu e que a gente passe a utilizar também essas ferramentas, tudo que a gente já tem como algo concreto de que realmente vale a pena e que a gente muitas vezes por desconhecimento a gente não busca. Falar para vocês que quando a gente está trazendo aqui dados em relação ao cooperativismo no mundo. E quando a gente, muitas vezes, por a gente não fazer parte de uma cooperativa, ou por a gente não conhecer a fundo uma cooperativa, a gente talvez não tenha a dimensão, né, dos números. Então, eu estou trazendo para vocês aqui, a gente está falando de um movimento, a gente está falando de algo que é 1,2 bilhão de pessoas, que tem 3 milhões de cooperativas, que 300 maiores, se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, nós seríamos a sexta maior economia. Então, é disso que nós estamos falando de números que movimentam, né? E que as pessoas precisam passar a conhecer um pouco mais, né? E quando a gente se aproxima do cooperativismo, quando a gente se aproxima dos princípios cooperativistas, e a gente identifica que existe uma instituição que coloca em prática todos os dias os seus princípios, é algo que a gente precisa louvar, porque no dia a dia a gente tem visto muitas instituições que deixam seus princípios na gaveta, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui os nossos princípios, porque, de fato, são princípios que estão diariamente presentes no nosso dia a dia. Eu lembro que, assim, tem decisões que a gente precisa tomar na cooperativa que a gente avalia se fere ou não algum princípio. E isso é fundamental nas relações de hoje. A gente precisa ter princípios que estejam presentes nas nossas decisões, né? Não só no que fazer, mas, sobretudo, no que não fazer, porque fere um princípio. Então, para trazer para vocês, o primeiro princípio é sobre a adesão livre e voluntária. As cooperativas, elas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas, aptas a utilizar
os seus serviços e assumir as responsabilidades como membro, sem discriminação de orientação sexual, gênero, social, racial, político e religioso. Vocês me ouvem, gente? Tá tudo tranquilo? Vocês conseguem me ouvir? Ouço bem, Elane. Ouço bem. Sim, sim. Dando continuidade, gestão democrática, né? Como é importante você fazer parte de uma instituição, né, cuja a gestão ela seja para todos, né? As cooperativas são organizações democráticas, controladas por seus membros, que participam ativamente da definição de suas políticas e tomadas de decisões. Homens e mulheres que atuam como representantes eleitos são responsáveis pela adesão. Dando continuidade ao terceiro princípio, participação econômica, os membros contribuem de forma justa e controlam democraticamente o capital da cooperativa. No quarto princípio, a gente tem autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controlado pelos seus membros, se firmam de acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrem a capital externo, devem fazê-lo em condições de assegurar o controle democrático dos seus membros e manter a autonomia da cooperativa. Educação, formação e informação. Esse é mais um princípio que a gente hoje vem cumprindo, né? Educação, formação e informação para todos. A cooperativa, hoje, esse evento, ele faz parte também, né, da execução desse princípio, onde para a gente é um prazer falar sobre educação cooperativista. Primeiro porque a gente sabe o quanto as pessoas precisam, né, desse conhecimento, e falar de educação financeira, quantas pessoas sentem dores, né, que podem ser curadas através da informação. Então, as cooperativas, elas promovem a educação e a formação de seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. A intercooperação. A intercooperação, ela está muito ligada às ligações entre cooperativas, entre movimentos, né? A cooperativa serve de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativista, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, quando a gente faz parte de uma cooperativa, a gente sempre quer se conectar também com outras cooperativas. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre os ramos do cooperativismo, e a gente desconhece muitos ramos, a gente não sabe, quando fala em cooperativa, a gente pensa que só tem a cooperativa de crédito, e que, na verdade, existem muitos outros ramos, e a gente, a partir de uma consciência cooperativista, a gente precisa, ao precisar de qualquer serviço, a gente primeiro precisa identificar se existe uma cooperativa daquilo, né? Porque eu sei que quando eu estiver promovendo, quando eu estiver incentivando a utilização de uma cooperativa, eu estou fortalecendo aquilo que eu acredito. E, por fim, mas não menos importante, o último princípio, que é um princípio que eu amo de paixão, né? Que é o interesse pela comunidade. Eu trago para vocês aqui uma tela que eu fiz um MBA em gestão de cooperativa, e lá um professor ele trouxe uma tela como essa, e ele dizia exatamente isso. A pergunta que não quer calar: aonde você gostaria de criar os seus filhos? Né? Então, do lado, a gente tem uma rua praticamente sem saneamento básico, sem organização urbana, e do outro a gente tem uma rua totalmente pavimentada. E logo vem a resposta, né? Os meus filhos, eu gostaria de criá-los no melhor lugar. E o que essa tela, Elaine, tem a ver com o que você está trazendo para a gente? Tem muito a ver. Porque essa tela, ela traz exatamente o interesse pela comunidade.
quando os recursos de uma instituição ela tem interesse pela comunidade, ela é investido localmente, a gente consegue sentir ao nosso redor aquilo sendo, de fato, concretizado. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente vai escolhendo, a gente vai tendo as nossas opções de instituições financeiras, a gente não vai nem se preocupando para onde vai o lucro dessa instituição. Né? Muitos bancos, o lucro ele não fica nem no país. E aqueles bancos em que o lucro é investido no país, ele é investido na praça em São Paulo, né? Nos plays em São Paulo, e é um investimento que você nem vai ter você nem vai usufruir daquilo. E isso, gente, é muito real, porque além de ser um princípio onde a gente não pode descumprir, isso é a nossa essência, né? E quanto cooperativa, a gente tem interesse pelas comunidades e, consequentemente, interesses pelas suas realidades. E aí vem, quando a gente identifica uma realidade sem instrução, uma realidade de uma comunidade precisando de esclarecimento, a cooperativa, como a gente tem hoje, o nosso projeto Copo Sementes, vai lá, tem interesse, desenvolve um projeto, realiza na maior escola municipal, né, de Salvador. Então, isso é real, atinge não só os alunos, mas chega a atingir também aos pais, conecta aquilo, promove não só uma educação financeira, mas, sobretudo, uma educação empreendedora, dando àqueles jovens o sentimento de que existe um futuro a ser vivido e que eu preciso também ter interesse por esse futuro. Então, assim, levem para vocês hoje esse sentimento de que a cooperativa, esse interesse pela comunidade é real, é algo que nos define. E que a gente possa ter responsabilidade um pouco mais sobre as nossas atitudes, que muitas vezes, por uma simples escolha, por uma instituição financeira, a gente não se dá conta de que, por trás daquilo, eu tenho uma corresponsabilidade naquilo que eu faço. Falar de lei, né? Gosto sempre de falar da 5764, que é a lei que define a Política Nacional do Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Né? Dizer para vocês que cooperativa não é uma instituição frágil, muito pelo contrário, cooperativa é uma instituição muito forte por ser construída por muitos. Dizer que existe uma lei que nos ampara, que dá autonomia, né? Não só aos associados, mas a todas as pessoas, essa lei, ela é uma lei para todos os ramos, né? E dizer que, assim, nessa lei nasce não só os direitos, mas, sobretudo, as obrigações, né, dos sócios, para que a gente possa dar autonomia, né, à própria cooperativa. Com relação, já que estamos falando de lei, Elaine, esse negócio é seguro? Como que eu faço, né, para poder saber se eu investindo o meu dinheiro no Sicoob, se é algo sustentável para mim, se esse negócio, esse modelo de cooperativa, como que eu posso saber sobre a solidez? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas dizer para vocês que vocês podem ficar muito tranquilos, porque a nossa cooperativa, a gente vai falar um pouquinho sobre a Crédito Executivo, que é realmente a nossa cooperativa dentro do sistema Sicoob, mas que vocês podem ficar muito, muito tranquilos com relação à nossa solidez. Falando sobre os ramos, como eu falei, nós tínhamos 13 ramos, os ramos eles foram se unindo e hoje estamos com 7 ramos, né? Dentre eles o crédito, agropecuário, o consumo, o ramo de transporte, o ramo de saúde, infraestrutura, produção de bens e serviços. Então, quando a gente falou lá nos princípios sobre a intercooperação, é também entre esses ramos. Por exemplo, eu faço parte de uma cooperativa de crédito e tenho na minha base cooperativas de transportes que fazem parte da cooperativa de crédito. Então,
ao invés da cooperativa de transporte, se ela necessita pegar um crédito, ao invés de ela pegar no sistema capitalista, ela vai pegar dentro do cooperativismo, ela vai pegar em uma cooperativa de crédito. E por aí vai, a gente vai também visitando os outros ramos, porque precisamos cumprir, sim, esse princípio da intercooperação. Falar de cooperativismo e sociedade, eu acabei falando um pouco no momento em que eu falei do 7º princípio, mas é exatamente sobre isso, né? No momento de pandemia, eu estava lendo ontem um artigo sobre o cooperativismo nesse momento de pandemia. E é engraçado dizer para vocês que, assim, a gente só fez crescer. O cooperativismo, ele só fez se fortalecer na pandemia. Porque de fato, a essência do nosso negócio são as pessoas. A gente tem interesse pelas pessoas, a gente tem interesse pela sociedade, a gente tem interesse pelas relações, né, com os cooperados. A gente sabe que cada cooperado que entra na cooperativa, ele representa, né, parte da cooperativa, então eu preciso voltar o meu olhar para ele e saber que ele é uma parte essencial para o meu negócio. Então, na pandemia, nós precisamos, eu lembro que quando nós tivemos um período a pandemia foi 19 de março, nós precisamos sentar rapidamente, diretoria, gerentes, para decidir ações novas, rápidas, para atender a nova necessidade do cooperado. Então, esse sentimento de empatia é muito grande na nossa instituição. É exatamente sobre isso, é a nossa essência, não é porque a gente quer criar um modelo, não. Nós somos isso, a essência do cooperativismo é isso. Nós nascemos para sermos o contrário ao capitalismo, né? No sentido, porque o nosso capitalismo é consciente, nós tratamos sim do capitalismo, até porque somos uma instituição que precisamos de sustentabilidade, né? Mas de forma consciente. E agora, diante de tudo que eu falei, dizer para vocês, fazer um convite, vem ser Sicoob, né? Vem ter sangue verde, como a gente fala aqui, vem ser, não tem vergonha não, se sua vida financeira ela não está a melhor possível, muito pelo contrário, nós não fomos educados, como eu falei, né? Muito pelo contrário, enquanto criança, a gente sempre ouvia frases muito pejorativas com relação a dinheiro. Dinheiro é sujo, lava a mão, que dinheiro é algo sujo, dinheiro não dá em árvore, quer conhecer alguém, é só ter dinheiro que você conhece alguém. Então, o nosso cérebro, a gente sempre conviveu com essa realidade com relação a dinheiro. E aí a gente vai criando um hábito de se afastar, né? A gente cria um hábito de não ter interesse por dinheiro. Mas, assim, eu quero te dizer que, assim, dinheiro é uma coisa muito boa. Inclusive, as pessoas dizem, tem uma frase que diz assim, que dinheiro é coisa do cão, mas se você ficar sem ele, sua vida vira um inferno. Então, dinheiro não é coisa do cão, não. Dinheiro é uma coisa maravilhosa. E quando a gente trata disso dentro de uma consciência cooperativista, é melhor ainda. Então, vem fazer parte do Sicoob, vem ser Sicoob. Essa rede, né, que é a terceira maior rede de atendimento do Brasil, com 3.413 pontos de atendimento, mais de 5 milhões de cooperados e ainda, na verdade, milhões de cooperados e que vem crescendo a cada vez mais. E está presente em 1.923 municípios em todo o estado, em todos os estados. Dizer para vocês que, assim, é uma satisfação muito grande acolhê-los dentro do nosso propósito, que é conectar pessoas para promover a justiça financeira, né, e a prosperidade. Esse é o nosso desafio diariamente.
Todas as vezes em que a gente se depara com um espaço como esse para falar sobre cooperativismo, a gente adora, assim, porque o nosso papel é ver a vida de vocês bem administrada, e isso não é um assunto para a gente ter vergonha, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar essa conexão hoje, mais e mais, para que os nossos filhos e os nossos netos não tenham essa dificuldade que muitas vezes a gente tem. Falar de produtos, já aqui no finalzinho, temos todos os produtos que um banco te oferece, mas com uma roupagem cooperativista, uma roupagem consciente. Então, aquela conta corrente que você tem lá, você pode ter aqui também, de uma forma muito plena, né? A gente tem aí o cashback, que a gente paga também por contas pagas na conta da cooperativa, você recebe um crédito também. Investimentos, a gente tem LCA, a gente tem o RDC, a poupança, que é um produto aí universal, a previdência privada, temos os seguros, todos os tipos de seguros, temos créditos também com taxas extremamente conscientes, né? Eu tenho colegas que, inclusive, chegam para mim e dizem assim, na verdade, cooperados, que dizem assim, nossa, o meu banco só baixou a minha taxa depois que eu consegui uma taxa melhor na cooperativa. Então, o nosso papel é oferecer o que a gente tem de melhor. A gente não guarda, não, a gente oferece mesmo. Consórcio, cartões, inclusive internacionais, financiamentos e câmbio. Então, é exatamente isso, dizer para vocês que, assim, eu fico muito feliz em saber que existe espaço, né, para a gente poder falar sobre a cooperativa. Dizer que, para mim, é um prazer muito grande poder ver pessoas conectadas, né, com esse propósito, com esse assunto, e dizer para vocês que eu desejo a todos que continuem, né, buscando esse conhecimento, porque, de fato, esse conhecimento ele vai trazer para vocês uma qualidade de vida muito grande. A gente pensa que é só qualidade financeira, mas a qualidade financeira, uma vida financeira bem administrada, nos traz uma qualidade de vida. E a gente precisa, para cada dia mais, o sentimento de viver melhor, da melhor forma. Obrigada a todos vocês. E vocês vão ficar agora com a apresentação do nosso diretor, Alexandre Patari. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Elaine. Nós separamos a apresentação em 2 blocos, né? Elaine fala a parte boa e eu falo a parte ruim, né? A parte boa do Sicoob, de encantamento, dos benefícios, cooperativa, você trazer um mundo melhor, cooperar para um mundo melhor, e aí vem Pataro e falar, ó, vamos ter um pouco, refrear nossos gastos, vamos pensar 2 vezes antes de comprar, decisão de consumo. Então, a gente sempre separa em 2 blocos. Depois a gente precisa até inverter isso, viu, Elaine, para que as pessoas tenham um melhor apreço pela minha apresentação também. Mas, enfim. Tá certo. Obrigado a todos, obrigado, doutor Clériston, obrigado a Joyce, doutora Tereza está presente, minha amiga, muito obrigado, André também, parte do nosso time também está presente, quero agradecer a todos. Falando um pouquinho mais sobre a parte mais da educação financeira propriamente dita, né? Vamos conhecer um caminho da educação financeira. Por favor, pode passar o slide. Mais à frente nós vamos ter uma dinâmica, um slide. Eu já peço até a todos que peguem, por favor, papel e caneta, para que a gente possa fazer a dinâmica de uma forma mais tranquila. Podem até já começar a pegar o papel e caneta, que logo teremos alguma novidade aí, uma coisa bem interessante, bem interativa, que eu acho que a turma vai gostar. Direcionamentos. Ajuste financeiro, por que poupar, planeje seu futuro, conheça seu perfil de investidor, opções de investimento, né? Você avaliar quais são as opções que nós temos para investir, pelo menos as mais conhecidas, e realize seu futuro. Por favor. Opa, pode passar. Ajuste financeiro. Pronto. Causas de uma vida financeira desregrada. Bom, muitas vezes nós perguntamos, muitas vezes atacamos muito o fato, assim, a consequência, mas não atacamos a causa, muitas vezes, né? O porquê de nossas vidas, muitas vezes não estamos conseguindo alcançar algumas coisas que nós, assim, planejamos, assim, nós decidimos.
e nós percebemos muitas vezes que temos uma vida um pouco desregrada e faltam algumas características. Observem aqui a questão do desequilíbrio, enxergar os exageros. Muitas vezes é muito comum, a gente vai no mercado e nós saímos com uma listinha de mercado para comprar, com a ideia de ter aquele gasto do que está na lista, mas sempre encontramos alguma coisa a mais. Não é pecado fazer isso, mas o que é que eu recomendo? Até porque aqui nós não somos máquinas, nós não vivemos basicamente através de algoritmos, né, de causa e efeito. Nós somos seres humanos, nos relacionamos com pessoas e queremos experimentar algo novo e algo diferente. E é bom para o ser humano isso também. Então, como fazer isso de uma forma que você ainda tenha algum equilíbrio? Estabeleça um teto do valor que você vai superar a sua compra. Se você tem uma lista de compras para ser feita no mês, no mercado, estabeleça um teto. Vou dar para vocês um exemplo aqui. Eu sou casado, tenho uma filha de 8 anos, né? 8 anos é aquela idade onde a garotada pede tudo quando vai no shopping, parque de diversões. Nossa, é uma loucura. Mas uma coisa que nós fazemos muito aqui em casa, e nós temos uma ideia de quanto a gente vai gastar por saída. Por exemplo, vamos no shopping, tudo bem. Mas então a gente já sabe, ó, o teto que a gente vai gastar vai ser X reais pela saída. Aí pode ser que naquele momento a gente até queira extrapolar um pouquinho. Não tem problema, a gente extrapola, mas tem que ter a consciência de que a próxima saída vai fazer falta. A gente vai ter que compensar na próxima saída. Então, isso precisa ser analisado, isso precisa ser verificado dentro de nós mesmos se a gente quer alcançar um objetivo melhor. Enxergar os exageros deve fazer parte da nossa rotina. E durante uma vida, a gente abre nosso armário, nossas gavetas, nós abrimos nossa despensa, nós abrimos nossa geladeira e verificamos quanta coisa a gente consome e... Melhor, compra, não nem consome. Compra e não faz uso. Eu costumo dizer, né, que a mulher e a centopeia deve ter me perdoem até, mas é uma brincadeira que eu faço até com minha esposa, a mulher e a centopeia deve ter um ancestral em comum, porque gosta muito de sapato. Sapato e bolsa é uma coisa que nós, homens, nós não conseguimos entender, mas as mulheres adoram sapatos, né? Sapatos e bolsas. E com a minha esposa também não é diferente. Mas o que ela faz? Ela tem vários sapatos, várias bolsas? Tem. Mas o que ela faz hoje, né? Nós sempre combinamos o valor que a gente vai gastar, o teto que a gente vai gastar, ou até mesmo, se vai comprar um novo, aquele outro vai doar para alguém. Então, até mesmo fazer um benefício à sociedade, interessante. Imediatismo, teste do marshmallow. Isso é verdade, é verídico, ocorreu nos Estados Unidos, e eventualmente eu faço uma dose muito minimalista aqui com a minha filha. Foi feito um teste, né? Pegaram várias crianças, colocaram na sala, né? E na verdade, várias crianças de várias escolas, e fizeram o seguinte teste para a criançada. Ó, tá aqui um doce, no caso aí é marshmallow, mas na verdade foi um doce. Colocou um doce na sala e colocou, ó, garotada, tá aqui, vocês vão ficar na sala, tem um doce para cada. Nós vamos sair e vamos voltar depois de 1 hora, 2, 3, não sei. E nessa aqui, de voltar, depois de 2, 3 horas, se o doce continuar ali, você vai ganhar outro doce. E fizeram esse teste e perceber com várias escolas com várias crianças, né? E aí começaram a mapear as crianças que guardaram, seguraram, refrearam a vontade de consumir, para poder consumir 2, e aquelas que consumiram de imediato. O que é que você observou? Dos jovens que conseguiram refrear a vontade, segurar a vontade de não consumir, para consumir em outro momento, esses jovens tiveram um desempenho melhor na escola e também na vida. Tiveram uma vida, de certa forma, mais plena, alcançaram lugares para o que na sociedade nós entendemos como vitoriosa, né? E já aqueles que não conseguiram segurar a vontade de comer o marshmallow tiveram uma vida não tão equilibrada, tiveram problemas durante a vida. Então, é importante a gente perceber assim, o sacrifício de dizer um não a si mesmo no momento para conseguir um sim muito melhor lá na frente. Apatia, é melhor nem ver o estrago. Vamos pensar aqui, ó, para aqueles que eventualmente fazem alguma viagem internacional, por exemplo, quando chega a fatura do cartão de crédito. E aí, olha, chega a fatura e pensa assim, olha, eu não vou nem abrir a fatura do cartão para não me decepcionar, para não causar dor. Eu tenho muitos amigos que fazem isso, muitos fazem isso. Quando chega a fatura do cartão de crédito, ó, não vou, quem converte não se diverte. Não é muito bem assim. Eu converto e me divirto muito quando eu viajo para fora.
Converto bastante, me divirto bastante. Inclusive, nosso cartão de crédito, ele se utiliza até do dólar comercial, que é 6% mais barato que o dólar turismo. Caso alguém queira viajar para fora, não agora na pandemia, né, mas quando acabar, com o nosso cartão de crédito, ele tem 6% de benefício logo de imediato, porque utiliza o dólar comercial e não o turismo, que é mais barato. Além de ter você paga somente uma taxa de conversão. Mas, enfim. Então, é muito comum as pessoas não quererem verificar o tamanho do estrago. Tipo assim, está com a vida muito desregrada, está usando muito cheque especial e fala, não quero nem ver, não quero nem olhar o cheque especial, não quero nem verificar. Não, gente, é necessário fazer isso. É necessário verificar o cheque especial, é necessário verificar a fatura do cartão de crédito, é necessário observar aquele descontrole que nós fazemos. Tem uma frase no meio corporativo que fala o seguinte, aquele que não controla, não gerencia. Se você não controla, você não gerencia. Se você não controla seu cartão, você não está gerenciando ele. Então, o que é necessário? Pegar a fatura do cartão, pegar o cheque especial, verificar os gastos mais relevantes ou aqueles que poderiam ter sido postergados. Não precisaria ter sido feito naquele momento. Nunca usar o mínimo. Isso aí, na verdade, é um crime que é feito contra si mesmo. A taxa de rotativo dos cartões de crédito do mercado é um absurdo. O do Sicoob hoje é 3 vezes menos do que o mercado trabalha. E ainda assim é um juros que incomoda. Então, não é razoável que se utilize do cartão de crédito, de pagar o mínimo. Para vocês terem ideia, nós que estamos aqui por trás da cortina, nós sabemos que o produto cartão de crédito, ele passa a ser viável quando o usuário paga o mínimo, ou paga só um pedaço. Então, é um produto, de certa forma, até nocivo para a sociedade, quando mal utilizado. Ele pode ser um produto maravilhoso. Eu já fiz viagens para fora com milhagem, algumas compras bem interessantes eu faço via cartão de crédito, mas eu nunca paguei o mínimo. Nesse aspecto, só tem um pouco chato nesse aspecto. Eu dou um não a mim mesmo, mas eu dou vários sims mais à frente. Renda insuficiente, renda que gera renda ou renda que apaga o fogo. Eu estava conversando com o Dr. Clériston aqui antes de começar, né? Estávamos conversando sobre essa questão. É muito comum nós nos compararmos com algum amigo, algum colega de alguma categoria que ganha um salário um pouco melhor que eu. Por exemplo, o promotor ele ganha mais do que eu. Aí o promotor fala, mas o juiz ganha mais do que eu. E aí o juiz fala, mas o desembargador ganha mais do que eu. Aí o desembargador fala, mas o ministro ganha mais do que eu. Então, sempre você vai ter um benchmark, alguém que vai falar que ganha mais do que a própria pessoa. Agora, eu estava falando até nessa mesma conversa, estávamos discutindo com o Dr. Clériston, na verdade, a sabedoria não está no quanto a pessoa ganha. Não está. A sabedoria está no quanto a pessoa gasta. Isso aí acontece no Brasil como acontece em qualquer lugar do mundo. Nós aqui temos servidores, né? Desde desembargadores do Colégio de Desembargadores, nós temos aí, acho que quase metade deles estão com a gente, tem conta com a gente. Não cabe em mim citar exemplos, naturalmente não farei isso, podem ficar muito tranquilos. Mas muitos conversam com a gente, muitos têm confiança em conversar com a gente, e na conversa com eles é muito comum a gente ouvir que a renda é insuficiente, que não se ganha o suficiente para poder ter aquele gasto. E sempre nós, com muita cautela, com muito carinho, com muita atenção, nós falamos. Prezado cooperado, na verdade, não é com todo jeito, naturalmente, né? Não é o quanto se ganha, mas sim quanto se gasta. Vamos analisar os gastos, vamos analisar quais foram os principais desembolsos do mês anterior. Uma outra questão, por exemplo, a família. Família tem um peso muito grande na solicitação de algumas ajudas. Vou dar para vocês um exemplo que eu tenho aqui na minha casa, na minha família que a gente faz. Eu não empresto 1 centavo para parente meu se não tiver a aquiescência da minha esposa. Eu não empresto. Tem que ter a aquiescência da esposa. Por quê? Se por algum motivo der certo, ótimo, não teve problema. Mas se der errado, você vai ter alguém do lado ali apontando o dedinho ali, dizendo, eu te disse, não devia ter me falado. Então, sempre a gente combina. E outra coisa, você termina se blindando para dizer, eu vou te emprestar essa grana, mas eu preciso conversar com minha esposa. Ou até mesmo você falar para a pessoa, eu e minha esposa, nós conversamos, verificamos que eu consigo emprestar tanto para você. O que você está me pedindo eu não consigo. Já aconteceu muito comigo. Ainda acontece eventualmente. Algum parente me pede alguma grana emprestada. Eu falo, eu vou conversar com a Bárbara e vamos
e eu volto para ti, beleza? E eu sento com minha esposa, verifico, ó, dá para a gente te emprestar tanto. Ele pediu X, eu falo, ó, se ele não pagar, eu vou ter algum problema? Vou, então essa grana não vou poder emprestar. Já aconteceu de chegar para alguns parentes e falei, ó, infelizmente eu não vou poder emprestar, porque se você não pagar, eu vou ter dificuldade. E o parente colocou, não, mas está certo que eu vou ganhar essa grana, que vai acontecer, que vou receber isso, isso, isso. E prontamente eu falo, olha, infelizmente eu não consigo te emprestar, porque se você não pagar, o seu problema vai passar para mim. Então você vai resolver o seu problema e eu vou passar a ter um problema. E não vai ser razoável. Com muita frieza, muita tranquilidade, eu aprendi a dizer não. Não foi fácil. Confesso a vocês, não foi uma coisa fácil. Foi difícil, mas foi necessário. E hoje eu tenho tranquilidade para dizer sim e dizer não com toda a tranquilidade do mundo. Isso Excesso acontece de auto... muito, Alexandre, Pataro, desculpe, acontece Oi. muito com cartão de crédito, né? A pessoa Nossa, Joyce, pede você não tem ideia como emprestado. acontece. Falou muito bem, Joyce. Muito bem mesmo. Os parentes pedem o cartão de crédito emprestado para ser utilizado. Eu não estou querendo aqui amanhã que ninguém me crucifique, não. Para depois amanhã, o Pataro falou que para amanhã o pessoal está aqui na porta reclamando. Mas o que eu quero dizer é, pode conceder o cartão, pode, mas desde que você não sinta essa falta caso o parente não te pague. Empreste o seu cartão, agora tenha consciência de que se ele não te pagar, você não vai passar aperto. Se por algum motivo o valor que ele está comprando fizer falta para você, caso ele não pague, tenha a frieza, a destreza de falar, olha, querido, infelizmente eu não posso fazer, não vou poder honrar. Ou até você pode falar para ele, ó, eu consigo tanto. Ah, mas é muito pouco, tá, Chico? Se você não pagar, não precisa nem dizer isso para ele, para depois ele não pagar e você ficar tranquilo. Só fala para ele, ó, eu consigo tanto, é o quanto eu consigo honrar para ti. E pronto, fica bom para você, bom para ele, e não tem problema, não passa a não ter dor. Então, já fiz isso com vários parentes meus, Bárbara já fez isso com vários parentes dela também, e hoje não tem dor, é muito tranquilo. No início, dói. No início, dói muito. No início, é difícil. Mas é necessário você ter essa tranquilidade de falar isso. Bom exemplo, Joyce, bom exemplo mesmo. Excesso de autoconfiança, não tem como dar errado. Gente do céu, isso aí é impressionante, como eu ouço isso diariamente quando alguém está me oferecendo algum investimento aqui, um investimento ali. É muito comum, não tem como dar errado, é muito comum eu ouvir isso. Tem como dar errado, sim. Todo investimento ele é passível de algum risco. Até você investir em títulos da dívida ativa da União, né, no Tesouro, por exemplo, o Tesouro é uma dívida da União, tem como dar errado. Você vê aí no plano Collor, Collor sequestrou as poupanças. Tudo bem que hoje já tem até uma cláusula pétrea que proíbe que o governo federal ele assim faça da mesma forma, proceda dessa forma. Mas teve uma emenda, né, que virou até uma cláusula pétrea que proíbe. Mas ainda assim tem como dar errado. Eu não me arrisco a dizer que ter a autoconfiança de dizer que não tem como dar errado. Na verdade, é você mensurar o risco daquilo que você vai alocar, do dinheiro que você vai alocar em cada nível de investimento. Pressão social, conceito do marketing. Gente, esse é terrível. Terrível, terrível, terrível. É impressionante. Como a necessidade de você ter um iPhone, a necessidade de você ter o carro tal, a necessidade de você ter determinada posição social e etc e tal. É muito comum isso. Mas, na verdade, é um exercício mental que nós precisamos fazer. De que forma eu preciso me colocar para o meu círculo de relacionamento. Naturalmente, não precisa, na verdade, a gente andar como um mendigo. Não estou querendo colocar isso, não é isso. Mas é necessário a gente ter a sabedoria até onde minha mão alcança. Eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu gosto de citar meus exemplos, né, porque eu já apanhei muito na vida. Meu carro, eu tenho uma Fiat Toro, né? E, por sorte, né, os carros subiram muito o preço. Subiu bastante mesmo o preço dos carros recentemente. Eu estava conversando, e apareceu agora uma oportunidade de investimento muito boa de um determinado imóvel, né? Que eu visualizei uma grande oportunidade de investimento. E um apartamento menor, um smart, né, para alugar para temporada, muito bacana. E eu estava falando com a minha esposa, pô, Bárbara, eu estou com recurso, ele está aplicado em previdência, aplicado em alguns investimentos que tem um prazo de carência e tal, se eu resgatar, eu vou perder alguma coisa. Então, o que acontece? Eu posso até resgatar um pedaço desse aqui para não perder muito, mas o carro está com uma liquidez muito boa. Vamos fazer um downgrade, ou seja, vamos vender o Fiat Toro, que é um carro bem confortável, grande, bem espaçoso, carroceria, eu tenho uma bike, eu gosto de botar a bicicleta atrás,
Eu vou pegar um carro popular simples, com direção que seja automático, bem simples, baixar realmente meu padrão de veículo para poder pegar essa grana e inteirar na aquisição desse imóvel que eu estou buscando. Isso aí alguém pode me perguntar, Pataro, você não se sente abalado quando você vai trocar, digamos, por um carro popular, um carro bem simplesinho? Eu confesso a você, dói. Eu sou ser humano, tenho carne e osso. Você sair de um carro top para um carro mais simples, dói. Tem a pressão social? Tem. É muito melhor você estar andando com um carrão acima e para baixo? Claro, é muito bom, é prazeroso você estar andando com um carro muito imponente. É prazeroso não só pelo conforto que ele te dá, como também pela presença social que ele te fornece. Porém, o que é que estou enxergando com isso? Estou enxergando a oportunidade de adquirir um bem, um patrimônio que vai me gerar mais renda e mais riqueza para mim. Eu estou negligenciando com o meu marketing social, o meu padrão de consumo, né, na verdade, para poder ter um benefício maior no médio e longo prazo. Eu digo a você, é fácil? Não, não é fácil. Mas é um exercício que, no tempo, eu fui adquirindo e fui começando a estabelecer prioridades. Não é fácil mesmo. Mas eu digo a você, foi algo necessário. Por favor, pode passar, Joyce. Ah, tá. Só uma pausa, por favor, Joyce. Um exemplo aqui. Só uma pausa, rapidinho. Um detalhe aqui, ó. Voltando aqui no teste do imediatismo, teste do marshmallow. Uma coisa que eu faço aqui em casa também. Eu gosto muito de citar alguns exemplos que a gente faz aqui em casa. Eu tenho uma pequena, linda, Sofia, uma princesa, que, como toda criança, né, toda menina, ela gosta de Barbie, gosta de bonecas. E eu sempre faço com ela um exercício. Eu chego assim, pego uma trufinha da Cacau Show, pense aí, uma criança de 8 anos de chocolate, tudo a ver, né? Então eu pego uma trufinha da Cacau Show, pego uma moedinha de R$1 e falo, filha, você quer qual? A trufinha da Cacau Show ou quer uma moedinha de R$1 para comprar, para juntar, para comprar Barbie? Aí ela fala, eu quero os dois. Eu falo, não, os dois não pode, tem que ser um ou outro. Ela, não, tá bom. Então eu vou querer a moedinha de R$1 para juntar para comprar Barbie no final do ano, daqui a X meses. E eu dou a moedinha para ela. O que é que eu estou fazendo? Eu estou lançando sementes na mente e no coração dela de uma disciplina financeira. Já que eu não fui educado financeiramente, né? A nossa sociedade, ainda não é educada financeiramente. Já que eu tenho essa consciência, eu preciso levar isso para as próximas gerações. Então, assim eu faço. Não só isso, como também a educação, outras questões que a gente faz aqui em casa, coleta seletiva também. Mas quanto à questão da educação financeira, eu sempre faço isso. E, eventualmente, quando chega o momento de comprar a boneca, às vezes não dá para comprar a boneca, a gente quebra um pouquinho. E aí eu complemento devido ao sacrifício que ela fez. Mas isso é necessário a gente fazer com nossos filhos. Vai no shopping e fala, filho, está aqui, ó. A gente vai gastar no máximo aqui R$50, R$40, R$30, 10, não sei. Estabelece um valor. Vai no shopping e fala, a gente vai gastar tantos reais. Faz a criança perceber o valor das coisas, o valor das pessoas e das coisas, né? E o preço e o valor também das coisas e das pessoas. Melhor, as pessoas não têm preço, perdão, mas o preço das coisas e o valor das pessoas e das coisas. Por quê? A partir daí, ela começa a perceber que de R$50, por exemplo, que nós demos para ela, aí colocou aí que o limite existe, que existe o limite, sim, com certeza, boa, Débora. Ela consome um sorvete, já consome alguma coisa. Ela pega um chocolate, já foi mais R$10. Ela pega mais um brinquedinho, já foi mais 20. Quando ela vê, tem R$5. Fala, filha, você só tem R$5. Tá? A gente vai em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Lembre que você só tem R$5. Isso faz com que ela reflita sobre o gasto que ela vai ter com o gasto que ela teve e e a economia que ela precisa fazer para ela guardar para comprar o que ela acha principal. É a mesma coisa, o mesmo princípio de quando você vai numa comida num fast food. Eu nunca já chego logo na fila e começo a botar do início até o fim. Antes eu visualizo todas as comidas todos os pratos, melhor dizendo, do restaurante, né? Todos os pratos do restaurante. Eu verifico aqueles que eu gosto de comer, que eu acho saboroso, que do meu paladar está acessível, né? E eu começo quando eu pego o prato, eu já vou nos lugares onde eu já mentalizei. Fazendo isso,
eu não digo nem com relação à disciplina financeira, porque aí o gasto é bem pequenininho, mas eu faço uma economia, na verdade, para o meu corpo, na verdade, né? Eu não boto no meu prato algo a mais. E algum ganho financeiro também, que eu não boto nada a mais também. É uma dica também que eu falo a vocês para ter um equilíbrio melhor para a boca e também para o bolso. Pode passar, por favor, querida. A Roselio diz, faz também para o seu filho, tem uma caixinha em formato de banco, ele guarda. Bacana, bacana, minha amiga. Por que poupar? Bom para o Brasil e bom para os brasileiros. Pode passar, por favor. Bom para o Brasil. Aqueles que estudaram, têm familiaridade com a economia, existe um conceito chamado propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar. Você tem, digamos, sua renda. Digamos que você tenha lá um ganha líquido R$10.000, por exemplo. Esse dinheiro, ele não tem como para ir para outro caminho. Ou ele vai para o consumo, ou ele vai para a poupança. Não tem como fugir disso. Ele é para o consumo, ou ele é para a poupança. Aí vem aquela questão, quanto você entende que seria razoável você poupar? O seu dízimo pessoal, por exemplo, independente de religiões, independente daquilo que você crê, professa, mas a sua guarda pessoal, a sua poupança pessoal, o seu dízimo pessoal, que eu costumo muito usar esse termo, né? Ou aquilo que é seu, que você vai guardar, você vai depositar. Qual é a sua propensão marginal a poupar? E qual é a sua propensão marginal a consumir? Hoje, eu guardo algo em torno de uns 12%, 13% de minha renda. Agora, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. O que é que eu faço hoje para poder ter isso? Eu nem vejo a cor do dinheiro. Eu estabeleço algumas aplicações, algumas guardas de recursos, de modo que eu não tenha o poder de mexer nesse recurso. Ou seja, previdência privada já vem logo, já pega logo um grande pedaço, a previdência privada já entra no dia que entra só o dinheiro, já pega logo um pedaço. As cotas de capital, eu boto um valor maior também na cooperativa, na cotas de capital. E algumas outras investimentos, algumas outras aplicações também que eu faço também. Mas já vem averbado, ou seja, alguns já vêm averbados e outros vêm descontado na folha, perdão, já vem descontado na conta corrente no dia que eu recebo o salário, para que eu não tenha o poder de decidir naquela hora, mas sim já venha debite e me forme a poupança. Fazendo isso, eu consigo guardar um recurso. Quando você fala propensão marginal a consumir, né? Temos, por exemplo, o Brasil é um país altamente consumista. Estados Unidos é outro país também altamente consumista, a América, né? América do Norte. É uma poupança interna até relativamente até pequena. Na verdade, lá é até maior do que o do Brasil, mas há uma concentração de riqueza muito maior até. Agora, olha, por exemplo, o Japão, que é um país, de certa forma, equilibrado, bem equilibrado. Ele tem uma poupança interna gigantesca. Chegou até alguns anos atrás, o governo japonês até pediu à população para que consumisse, para ativar mais a economia. O povo queria guardar dinheiro, mesmo com taxa negativa, ou seja, a inflação, ela consumia mais do que era a rentabilidade da aplicação, mas o povo queria guardar o dinheiro. Não estava preocupado com rentabilidade. O povo tinha uma visão de longo prazo, não tinha visão de curto prazo. Então é necessário, gente, é necessário você consumir. Bom para o país, quando você aloca uma poupança, aí entra o tema bom para o país. Se você aloca um recurso em poupança, e o Brasil, o país, ele passa a ter uma poupança eu digo no produto poupança, eu digo aplicações. Uma poupança madura, uma poupança grande, permite a instituição financeira ela começar a ter segurança para fazer investimentos de longo prazo, empréstimos de longo prazo. E aí entra infraestrutura, portos, metrôs, ferrovias, porque os bancos passarão a enxergar, terão uma visão de longo prazo. E se houver uma poupança interna muito grande, naturalmente os bancos vão ficar cheios do dinheiro e não vão precisar remunerar. O governo também, com o tesouro cheio de recursos, vai ter uma necessidade menor de remunerar as aplicações. Então, os bancos poderão reemprestar esses recursos no longo prazo para investimentos de longa maturação. E, no que eu já falei, na propensão marginal a poupar, o consumo, né, que eu falei anteriormente, termina gerando o contrário de investimento de longo prazo, como também uma situação altamente desregrada. Pode passar, por favor, Joyce. Vamos para o Brasil. Quanto maior a poupança interna, maior a propensão ao investimento em capital fixo, portas, estradas, máquinas, equipamentos de base. Pode passar, por favor.
Bom para o Brasil. Quanto maior o consumo, maior a propensão à inflação. Outro aspecto também altamente corrosivo para a gente. Para quem tem mais do que 35, 34, 35 anos aqui da sala, deve se lembrar ou quem tem já alguns cabelos brancos, igual a mim, por exemplo, deve se lembrar da época da inflação. E deve se lembrar também do reajuste de preço que ocorria no país. Alguns devem lembrar aqui, por exemplo, aquela tabela da Tsunami, que o governo ele queria até engessar o reajuste dos preços. Era comum, no dia todos os dias você tinha que fazer o reajuste daqueles preços, porque a inflação corroía o preço corroía o poder de compra do brasileiro. Então, quanto maior o consumo, ele termina gerando maior inflação também, e termina corroendo o poder de compra da moeda. Pode passar, por favor, amiga. Bom para você. Fundo de emergência, comprar uma casa, divertimento, bom para o futuro, tranquilidade para os filhos. Gente, isso aqui é fantástico, é algo maravilhoso. No decorrer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de alguns anos, você olhar para trás e perceber, poxa, eu consegui formar um fundo de reserva. Eu tenho uns X mil reais aplicado no Tesouro, na cooperativa, no RDC, na poupança, em imóveis. Eu tenho essa grana aqui que eu guardei, que eu consegui guardar. É bom que você sente uma certa tranquilidade. Eu vou dar para vocês aqui um outro exemplo meu também. Minha esposa, ela nasceu com uma doença congênita, né, nos seus olhos, onde ela precisou fazer uma cirurgia altamente técnica e só tinham 6 médicos no Brasil que faziam essa cirurgia. Era uma técnica nova no Brasil, não haviam bons profissionais que assim fizessem, e eram 25 mil reais cada olho. 25 mil reais cada olho, não foi barato. Só que aí vem aquela pergunta, qual é o valor qual é o valor dos seus olhos, da sua vista? Ou quanto você está disposto a pagar para manter a sua vista? Na verdade, não vai ter preço, né? Você vende o paletó, a casa, para poder deixar você conseguir ter a vista. Bom, 25 mil reais cada olho. Não foi fácil, realmente foi um gasto alto, né? E nós temos o hábito de formar poupança de longo prazo. Nós guardamos uma grana, não precisamos nos endividar, pegamos a grana, baixamos algumas reservas, Deus abençoou também que apareceu um trabalho que ela fez também, que apareceu uma outra grana, e fez a cirurgia dos 2 olhos, está bem, enxerga bem. Hoje está enxergando até melhor do que deveria, está enxergando até demais. Mas ela fez a cirurgia e foi um sucesso, graças a Deus está ótima. E o que aconteceu? Nós fizemos uso da nossa reserva de emergência, porque a reserva de emergência é para emergências, elas acontecem, elas ocorrem. Tenho certeza que em algum momento elas vão ocorrer. Comprar uma casa, o sonho de todo brasileiro, o sonho da casa própria. Gente, isso aqui é tão bacana, você ter a sua própria casa, você não ficar dependendo da hipoteca do banco. Divertimento, você poder fazer, eu vou viajar para Campos do Jordão, sem dor, sem pena, sem medo, sem nenhum sacrifício, sem tomar crédito, sem pegar emprestado, simplesmente que você poupou, guardou aquela grana. Bom para o futuro, aí tranquilidade para os filhos, você deixar para os seus descendentes, né? Muitas vezes aquelas pessoas com quem a gente mais ama são os nossos filhos, para aqueles que são pais, são mães, sabe muito bem o que eu estou falando. O amor de um pai e de uma mãe é algo que transcende qualquer métrica que a gente possa trabalhar aqui. Então, você deixar para o seu filho algo melhor, algo bacana. Pode passar, por favor, Joyce? Tentar acelerar um pouco a apresentação. Planeje seus sonhos. Acompanhe suas receitas e despesas. Eita, coisa difícil. Você pegar a fatura do cartão e começar a ticar as despesas que você teve e as receitas também que você tem. Compare preços antes de comprar. Saia da zona de consumo. Isso aqui é importantíssimo. Por favor, de tudo que eu estou falando aqui agora, tudo, prestem muita atenção no que eu estou dizendo agora, nesse momento, nesse aspecto. Se a turma estava fazendo outras coisas, preste atenção muito nesse momento. Minha palestra toda, se é para se resumir em alguma coisa muito importante, que preste atenção nesse momento. Compare preços antes de comprar e saia da zona de consumo. O que eu estou querendo dizer? Tome a decisão de fazer alguma compra estratégica longe da zona de consumo. Você vai no shopping comprar uma geladeira, uma cama, um iPhone, ou qualquer outro aparelho para seu filho, para sua tia, para quem quer, para você que seja. Tome a decisão de comprar. Beleza, você vai tomar a decisão de comprar, mas não vai ser lá na zona de consumo. O vendedor vai falar, olha só, hoje está para acabar, é o último. Eu não vou comprar, amigão.
eu vou tomar essa decisão, vou tomar essa decisão de consumo na minha casa, ou fora daqui, porque a decisão vai ser mais madura, a decisão vai ser mais racional. A decisão não vai ser movida só pela emoção. O shopping ele é feito para sensibilizar você, devido ele capta todos os seus sentidos, ele bota uma música que seja bem audível aos seus ouvidos, o cheiro que ele coloca das lojas, cada loja tem um cheiro específico, né? Você vai até numa C&A, Riachuelo, numa Mitchell, numa Richards, na Lacoste, você vê cada loja tem um cheiro, um aroma específico, a tonalidade, a paleta de cores, tudo isso é feito para poder aguçar os seus sentidos, de modo que você esteja num ambiente de consumo, que você esteja preso, ali engaiolado, e você não tenha onde sair dali. Então, o que acontece? Ali é o pior lugar para você tomar decisão. No shopping, diante do vendedor e diante do produto que você está consumindo. Ele chega assim, pega aqui no telefone, sinta o aparelho aí, ou no colchão, digamos assim, seu colchão tá bom, mas você quer algo melhor ainda. Ele senta no colchão, deita aí, por favor, olha que bacana, ele coloca um aroma, despeja um determinado aroma no colchão para você sentir aquela sensação de prazer. Então, assim, a coisa é feita para te aprisionar, para que ali você não saia dali sem a decisão de compra. Eu tenho um cooperado nosso, né, que tem uma concessionária de veículos, e ele fala, Pataro, motonáuticas, jet skis, quadriciclos, ele fala, Pataro, o meu produto é um produto é um esporte de rico, altamente supérfluo, meu produto. Se o cara não tomar a decisão de comprar ali, em casa ele não vai comprar. É muito raro ele tomar decisão em casa e voltar. Então, a gente tem que aprisionar ele ali para ele tomar a decisão. O que ele ofertar de condição a gente faz. Ele falando comigo, né? E faz todo sentido para ele. Só que nem sempre faz todo sentido para a gente na condição de consumidor. Então, de tudo que eu estou falando, por favor, prenda nisso. Saia da zona de consumo. Tome a decisão de compra longe do vendedor, longe do produto que você quer comprar. Nessa hora que eu estou falando para vocês... Eu queria fazer uma observação aqui, Batara, rapidamente. Eu dei o treinamento uma vez para uma determinada loja, né? Que a estratégia deles antes era o cliente entrar, você tem que abordar automaticamente o cliente. E as pessoas não se sentiam à vontade com isso. Você, como consumidor, você não se sente à vontade, né? Foi um trabalho de observação, né? De perceber o que o cliente queria, porque você entrar na loja, automaticamente, era uma loja de eletrodomésticos, automaticamente a pessoa já ser abordada para, senhor, estou aqui para te ajudar. Não, eu vejo da seguinte forma, o cliente quer entrar, quer observar o que tem na loja e não quer que fique uma pessoa o tempo todo atrás dele. Então, foi toda uma questão de conversar, de montar um treinamento específico para eles entenderem que era para deixar o cliente mais à vontade. Porque, às vezes, você se sente até inibido de entrar numa loja, por exemplo, uma loja que tem uns valores muito altos e você sabe que a loja não colocou o preço na vitrine, obrigando você a entrar para perguntar na loja, inibe o cliente de entrar, não é verdade? E interessante que, observe que nas lojas existe uma estrutura de alocação de cada produto no caso do mercado, por exemplo, as gôndolas, os corredores, eles têm uma estratégia de apresentação. Naquele corredor, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar fralda com cerveja, uma hipótese louca que eu estou trazendo para vocês. Digamos, cerveja com fraldas, por exemplo. Naturalmente, um exemplo só. Mas, digamos, no PDV da loja, eles tinham um baita banco de dados, na verdade, um baita CRM, né, que ele avaliou que toda vez que passa no PDV, no ponto de venda, né, uma cerveja, passa também fraldas, uma hipótese. Então, o que o mercado faz? Ele coloca próximo fralda de cerveja, porque é uma combinação no algoritmo, terminou disciplinando dessa forma. Então, na disposição das lojas, na disposição dos mercados, os produtos são arrumados de tal forma que você sinta confortável em ver aqueles produtos. Tudo é feito, tem todo um estudo por trás disso. Então, assim, na abordagem, a hora de abordar, você falou bem, Joyce, a hora de abordar o cliente, deixa ele à vontade, você deixa na hora que ele tocar no produto, na hora que ele
estiver olhando muito assim o detalhe do produto, é a hora de abordar. Então, existe toda uma estratégia. O que eu estou querendo dizer? Vamos tomar decisão de consumo, mas longe daquele ambiente. Tente pagar à vista quando tiver descontos e evite o cartão de crédito. Bom, eu queria fazer uma sugestão a vocês, é difícil, mas anotem cada desconto que vocês conseguem por pagar à vista. E veja quanto vocês vão economizar no decorrer de 12 meses. Vocês vão se assustar com esse valor. Tipo assim, se eu pagar à vista, qual o valor? Ele vai dizer tanto. Anote. E veja quanto você vai economizar no decorrer de 12 meses. Assusta. Eu tomei um susto comigo quando eu fiz isso pela primeira vez. Hoje eu confesso que eu não estou fazendo, mas eu me assustei. Hoje eu procuro pagar sempre à vista mesmo. Viva de acordo com o seu padrão de vida. Isso aqui é o óbvio, mas o óbvio precisa realmente ser dito. Trace metas realizáveis e acompanhe mensalmente o andamento delas. A gente faz muito isso aqui em casa. A meta, como é que está a meta? Estava discutindo com a Bárbara esses dias, anteontem. Daquela meta que a gente tem, como é que está o andamento. E ela também me cobrando também das minhas também, né? Então, a gente sempre tem um bate-bola bem legal. Algumas metas que nós traçamos, o que é que a gente conseguiu alcançar e em que estágio nós estamos e o porquê nós não alcançamos. É bem importante trabalhar com metas e a realização dela. Busque informações sobre investimentos. Gente, isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós entendemos que o gerente do banco ele tem a melhor solução para a gente. Nem sempre o gerente do banco tem a melhor solução. O gerente do banco muitas vezes é condicionado a vender, a bater a meta dele de produto, de uma captação que a superintendência mandou ele vender. Então, muitas vezes, ele não vai te vender o melhor produto de captação, de investimento. Muitas vezes, ele vai te vender o produto que está atrelado à meta dele. Eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que nós fazemos aqui na cooperativa. Eu não tenho produtos de renda variável, não tenho. Nós trabalhamos com renda fixa. E é muito comum chegar os cooperados aqui falarem para a gente, poxa, mas eu queria alguma coisa de renda variável, eu queria alguma coisa um pouco mais rentável e tal. O que a gente faz? A gente pergunta ao cooperado, você já fez o seu API, análise de perfil de investimento? Você é conservador? Vocês vão fazer logo. Você é conservador? Você é arrojado? E o cooperado ele fala para a gente, eu sou arrojado. Tá, então você aloca quanto em renda fixa? Ele vai dizer, eu aloco 30% em renda fixa. Tá bom, então, cooperado, vamos fazer o seguinte, 70% você vai procurar algum banco de investimento, você procura algum lugar para alocar esse dinheiro. E 30% é aqui comigo, que eu tenho renda fixa aqui. Eu não tenho renda variável, e aqui vai ficar, digamos, aqui, o percentual de renda fixa aqui com a gente. Porque eu estou sendo honesto com ele. Aqui a gente faz muito isso. Tem cooperados que falam, não, eu quero 100% em renda fixa, então vai ficar 100% com a gente. Mas aqueles que querem ser um pouco mais arrojados, a gente fala, procure algum local onde para alocar esse recurso, o seu percentual de renda variável em outro local, e a renda fixa fica com a gente. E dito isso, a gente termina sendo honesto com ele. Agora, o que é preciso? Ele também ter consciência de quais são as possibilidades de investimento. Pode passar, por favor, Joyce. Pronto. Eu queria, por favor, uma dinâmica bem rapidinha mesmo, está já no fim, aqui na verdade já está já quase fechando. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, com todos, por favor. Eu não vou expor ninguém, podem ficar bem tranquilos, até porque também não tem problema, cada um tem seu perfil, arrojado, moderado, conservador. Por favor, Joyce, coloca aquele documento de Word para que o pessoal possa fazer com papel e caneta um teste. Eu queria que cada um, por favor, pegasse papel e caneta para fazer esse teste. Fazer um teste aqui com a gente. Você pode botar, por favor, Joyce? É um teste perfil do investidor. Pessoal, vou dar um tempinho para quem não pegou ainda papel e caneta. Pode pegar, por favor, papel e caneta. É bem interessante mesmo. Alguém quer mais tempo para poder pegar o papel e caneta ou todo mundo já está com o papel e caneta aí? Todo mundo já está com papel e caneta? Sim, Paco. Ótimo. Então, vamos lá. Por favor, vamos preencher aqui a quantidades de A e quantidades de B. Por favor. Vem uma pergunta. Como o seu melhor amigo descreveria você? A. Prefere estar seguro. B. Gosta de correr riscos. Anota aí. Se é A ou B. Primeira questão, A ou B? Anota, por favor. Segunda questão. Até você também, viu, Joyce? A gente até já conversou sobre essa questão um pouquinho tempo atrás. Vamos anotar também. Até para se conhecer.
Segunda questão. Se tiver em um programa do Silvio Santos, qual das opções você escolheria? Garantir 10 mil reais em dinheiro ou concorrer a 1 milhão de reais em um sorteio com 20 pessoas? A ou B? A, garantir os 10 mil e B, concorrer a 1 milhão de reais. É bom que a gente vai se conhecendo, né? Diante de algumas situações. Terceira questão. Você economizou para fazer uma viagem dos sonhos, né? Eu mesmo tenho um sonho de conhecer a Aurora Boreal, né? Eu vou fazer isso. Eu peço muito a Deus que me dê vida para eu conhecer. Vai ser uma das viagens dos meus sonhos. Mas em uma semana antes da viagem, você é demitido do seu trabalho. O que você faria? Cancelaria a viagem ou trocaria por uma mais barata? Ou melhor, cancelaria a viagem ou trocaria por uma mais barata? E letra B, viajaria assim mesmo. Vou viajar independente de qualquer coisa. Letra B, eu viajo. E letra A, cancelo a viagem ou pego uma mais barata. Quarta questão. Se você recebesse 20 mil reais inesperadamente, o que faria? 20 mil na mão. Investiria em algo seguro, mas com pouco retorno. Ou letra B, investiria em algo arriscado, mas com muito retorno. André também aí, André, vamos anotando. Vai ser legal. Sétima questão. Imagine que os analistas de mercado estejam prevendo uma forte alta do preço dos imóveis, vai ter um rally de alta dos imóveis. No entanto, você não tem nenhum dinheiro investido no mercado imobiliário. O que você faria? Deixaria meu dinheiro onde está, ou seja, na poupança, na aplicação normal, já que não conheço nada de investimentos no mercado imobiliário? Ou letra B, procuraria um investimento no mercado imobiliário, mesmo que seja para lá colocar pouco dinheiro, letra B. Oitava questão, são 12. Faltam só 4. Depois dessa. Aparece a oportunidade de investir em uma nova empresa de tecnologia, uma startup, que o valor equivale a 2 meses de seu salário. Se der tudo certo, em um ano você ganha o dobro. 100%, né? Se der errado, você perde tudo. O que você diria? Não, obrigado. Não tenho interesse em investir em startup. Ou quero aproveitar essa oportunidade. A ou B? Anota aí. Questão 9. Vamos subir um pouquinho. Pronto. Questão 9. Em relação ao dinheiro que você está guardando ou gostaria de guardar, a maior parte dele será letra A, comprar algo nos próximos 5 anos, casa, carro, estudos, etc. Ou letra B, esperar alguma boa oportunidade de investimento. Questão 10. Está acabando. Nos próximos anos, você espera que sua renda e patrimônio irá A, ficar relativamente igual. B, aumentar. Penúltima questão, né, 11ª. Seus amigos e vizinhos constantemente comentam contigo que estão ganhando dinheiro com criptomoedas, né? O Bitcoin é a mais famosa delas. Qual o seu comportamento? Letra A, mantém sua estratégia de investir no longo prazo, em renda fixa. Ou letra B, resgata 50% de sua reserva para esse novo investimento. Bem interessante. 12ª. Um ano atrás, você fez um investimento em bolsa de valores, correspondente a toda a sua reserva, e perdeu 30% do capital. E, atualmente, o mercado sinaliza um cenário de alta na bolsa. O que você faria? Não aceita perder mais dinheiro e resgata o saldo remanescente. Ou letra B, voltaria a investir na bolsa, pois é uma oportunidade de comprar na baixa e entendo que em renda variável pode ganhar ou perder. Pronto. Eu quero que, por favor, a turma contabilize a quantidade de questões que foram marcadas A e a quantidade de questões que foram marcadas a letra B. Por favor. Joyce, pode descer também lá embaixo também. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, por favor. Pronto. Vamos lá. Olha só, se conhecendo um pouquinho, né, como perfil. Perfil muito conservador, 10 e 12 letras A. Ó, Rosalito falou 8. Então, Rose está como conservadora. Conservador, entre 7 e 9 letras A.
Moderado, entre 4 e 6 letras A. E arrojado, entre 1 e 3 letras A. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Alguém quer dar um Alexandre, depoimento? para mim aqui, enquanto você estava falando, você pulou o 5 e o 6. E aí eu não prestei atenção, porque eu estava passando a tela e terminei nem anotando. Quer voltar? A gente volta. É bem rapidinho. Se quiser voltar. Cinco e 6, ó, a 5. Você se sente confortável em investindo em ações? Acho que eu pulei, realmente, desculpa, acho que eu pulei. Não. E B, sim. Questão 6. Para você, um investimento é arriscado? É. Um investimento com alto potencial de perda. E letra B, um investimento que pode dar muito dinheiro. Então, investimento arriscado é que pode dar muita perda ou pode dar muito dinheiro? Letra A ou letra B? Obrigado, Joyce. Aí descendo lá embaixo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um depoimento a respeito do perfil? Alguém que se enxerga corretamente? Ou não? Olha, não me enxergo como moderado, não me enxergo como conservador. Alguém quer dar um depoimento? Thaís deu 9. Na verdade, tem determinadas perguntas aí que eu achava que deveria ter uma terceira Alternativa, alternativa. né? Por exemplo, eu me considero muito conservadora, mas eu viajaria, por exemplo. Entendeu? Se eu juntei um dinheiro, ainda que eu perdesse emprego para ir para esse lugar aí que eu estou querendo ir, de repente acontece algum fato, eu acho que eu iria, mas Eu marquei também, existem essa aí eu marquei situações também, aqui viajaria. que acho que deveria ter outra alternativa. Mas Eu também aqui viajaria. eu fui identificada como conservadora. Bacana, bacana é se conhecer, né? Bacana é se perceber. Agora vamos verificar sobre cada um desses perfis, lá uma sugestão para investimentos. Por favor, Joyce. Aí, Nádia também dizendo que viajaria. Nádia, também estou contigo. Eu e a doutora Tereza também, a gente viajaria também. E Joyce também, né? Agora coloca o PowerPoint, por favor, Joyce. O PowerPoint está com a Elaine. Elaine. Elaine, pode botar, por favor? Elaine. Eu posso botar aqui, se não... Elaine tá na sala? Elaine. Só dando fazendo uma observação, Elaine, nesse momento, até de Covid, ela e o marido. Eu insisti para ela não fazer a palestra, a apresentação, mas ela insistiu em fazer. Eu achei que não, tudo bem, então você vai fazer a palestra, você está bem, tudo bem. Pode ter sido alguma coisa com ela, com o marido, eu não sei dizer. Mas eu tenho também a Eu estou apresentação aqui, aqui. Pássaro. Tá Eu aí? estava tentando compartilhar, porque ela compartilhou, e aí eu estou voltando aqui para o meu compartilhamento. Espera aí, rapidinho. Eu consigo colocar também aqui, se for o caso. Gente, eu estou bem, viu? Deixa eu só pegar aqui. Pronto, eu já achei aqui. Conservador. Vendo aí? Cadê? Pronto. Acho que tem um slide antes, eu acho, Lane. Pronto, aqui, Pronto. esse. Esse, né? Tá ótimo. Pronto. Muito conservador. Qual é uma sugestão? Naturalmente, isso aqui não é uma camisa de força, não é para ser escrito em pedra, mas é uma sugestão que nós do Sicoob, o mercado de capitais, a Ambima também ela se fornece. Para quem é muito conservador, 10% em aplicações arriscadas, bolsas, fundos que buscam superar o Ibovespa, 10% em moderadas, fundos que buscam superar o CDI e 80% em conservador. Títulos pós, CDBs, fundos, poupança. Pode passar. Cuidado, segurança é importante. Assim, volta. Cuidado, segurança é importante, porém, em excesso pode fazer com que você perca boas oportunidades de investir bem o seu dinheiro no longo prazo. Não tenha tanto medo de conhecer investimentos diferentes. Estude e vá ganhando segurança aos poucos. Pode passar, por favor. Conservador. 10% engraçado, né? Eu tenho um amigo meu que
Bom, vamos lá. 10% em aplicações arriscadas. Bolsas, fundos que buscam superar o Ibovespa, 30% em moderadas, e aí já muda o percentual, 30% a 60%. 60% em conservadoras, CDBs, pós, fundos. Então já mudou um percentual. Ele já coloca aqui 60%. Qual a dica? Você prefere segurança, prefere não ter surpresas desagradáveis com seu dinheiro, mesmo que elas sejam temporárias. Por conta disso, evite investir em coisas mais arriscadas. Mesmo que no longo prazo o retorno seja maior, os altos e baixos podem afetar muito suas emoções, decisões de investimentos. Pode passar, Elaine. Moderado. Aquele já muda um pouquinho, já coloca 30% em arriscadas, 30% em moderadas e 40% em conservadoras. Ele já coloca aqui, por exemplo, não bote tão pouco assim em renda em variável, já aloque pelo menos 30% em arriscadas, 30% em moderadas e 40% em conservadoras. Qual a dica? Você deve buscar investimentos que ofereçam mais retorno do que títulos públicos. Está até errado aqui, tem um Szinho, queiram perdoar. Títulos públicos e renda fixa. Porém, evite os que podem ter muitas variações de valor, como ações de companhias menores ou fundos de investimentos muito agressivos. Pode passar. Dá para correr um pouquinho aqui, caso do horário. Perfil arrojado. Já mudou. 60%, 20% e 20%. 60% em arriscadas, 20% em moderadas e 20% em conservadoras. Então, assim, qual a dica nós encontramos, Elaine? Você tem sangue frio, aquele famoso sangue de barata. Consegue ver ali tudo vermelhinho e, céu de brigadeiro e mar de almirante. Consigo ver uma perda lá de 40%, 50% e céu de brigadeiro e mar de almirante. Você lida bem com riscos. Procure investir seu dinheiro de longo prazo em investimentos com maior potencial de retorno, deixando pelo menos 25% do seu patrimônio em investimentos seguros. Eu já fui muito arrojado. Já fui mais arrojado do que isso. Mas hoje em dia eu sou bem moderado. Sou bem moderado mesmo. Eu busco ter mais equilíbrio, ter menos emoções, na verdade. Aí realmente para quem tem sangue frio. Pode passar, por favor, Elaine. E opções de investimentos. Vamos lá. Poupança, eu trouxe algumas, né? Na verdade, existem uma infinidade, é muito plural. Eu trouxe as mais comuns. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido no caso do horário. Pode passar. Poupança. Opção de investimento mais tradicional do sistema financeiro nacional. Rende ou 0,5% ao mês, se a Selic bater acima de 8%, né? Ou 70% da Selic quando ela bate menos do que 8%. A Selic hoje está em 3,5%, então ela está rendendo 70% da Selic. Está rendendo muito pouco mesmo, a poupança. Tem garantia do fundo garantidor, auxiliar no crédito rural e imobiliário. 65% do saldo médio das aplicações da poupança são para o crédito rural e imobiliário também. Pode passar. CDB e RDC, essa é muito famosa, muito comum, muito convencional, muitas pessoas aplicam neles. Aplicação muito utilizada nos bancos comerciais e cooperativas de crédito. Remunera um percentual do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Estão protegidas por um fundo garantidor, 250 mil. Na cooperativa de crédito, além de receber uma remuneração superior ao mercado, o aplicador participa dos resultados da cooperativa, o que o torna um excelente investimento, além de promover o desenvolvimento local. Até puxando um pouco da sardinha para a gente, se você aplica, digamos, um CDB de um banco, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, você vai ter um rendimento do CDI, ou um percentual dele. Na cooperativa, nós remuneramos um pouquinho acima do CDI, ainda tem um dividendo, o lucro da cooperativa, que volta para a pessoa. E aí tem a mesma garantia também do fundo garantidor de 250 mil reais. Pode passar, por favor, Lani? LCI e LCA, letra de crédito imobiliária e letra de crédito agrícola. Possui o benefício da isenção de imposto de renda, muito bacana mesmo. Nós temos aqui LCA até 105% de CDI, nem XP tem isso. Nós temos aqui na cooperativa. Estão cobertos pelo fundo garantidor. Normalmente, há um valor mínimo para se aplicar, auxiliar no crédito imobiliário e no crédito rural. Nós temos aqui... Esses valores, o limite de valor para a pessoa investir em LCI, por exemplo, qual o mínimo? Depende da instituição financeira. Aqui mesmo nós utilizamos, se não me engano, 5 mil reais. Aqui o valor mínimo para LCI e LCA. Qual é? Quanto? 5 mil. 5 mil. E por ter um lastro pequeno, a gente exige que tenha o mesmo valor em RDC.
para que o nosso lastro não seja todo consumido. Que para ter LCA eu preciso ter operações de empréstimo para produtores rurais. Então, que essas operações me dão lastro para eu poder captar LCA. Então, a gente teve que fazer isso até por uma orientação da área de compliance. Mas aqui é 5 mil, tem bancos que cobram 50, tem bancos que botam 10, tem bancos que botam 1.000, depende da instituição. Pode passar, por favor, Lani. Títulos do Tesouro. Não há liquidez diária. Há necessidade de possuir conta em alguma corretora. Se você quiser, por exemplo, dinheiro hoje, não, você não consegue. Então, existe o resgate do Tesouro, né? Depende se for o Tesouro direto, se for a forma como você vai aplicar no Tesouro, você pode resgatar nas quartas-feiras, né? Depende da metodologia e do título também que você vai estar alocando. Não é aconselhável resgatar antes do prazo, pois a recompra pelo Tesouro pode ser em valor inferior ao investido, causando prejuízo. Eu queria desmistificar aqui um mito, né? Que se eu aplicar no Tesouro, não tenho como perder dinheiro. Tem sim. Se você aplica no Tesouro direto, você pode perder dinheiro. Porque o Tesouro vai recomprar no valor que ele estiver disposto a comprar, devido à política monetária que estiver vigente naquela época. Ou seja, se você pactuou com ele, comprou o título, e ele tem vencimento de 2, 3, 4, 5 anos, no vencimento ele vai te pagar exatamente o que ele te prometeu, não tem problema nenhum. Ele vai ter uma renda fixa e vai te pagar. Mas se você quiser resgatar antes do prazo, pode ser que ele esteja recomprando esse título a um valor de cupom que seja inferior ao valor ao qual você comprou, gerando prejuízo. Então, o título do Tesouro pode gerar também prejuízo, se resgatar antes do prazo. Não está coberto pelo fundo garantidor. Na verdade, também nem precisa, né? Tem o governo garantindo. A remuneração depende do tipo de título que for aplicar. E há um custo de manutenção mensal. Você tem que fazer via corretora. Pode passar, Elane. Ações. Não há liquidez diária. Existe o D3, né? Você compra hoje, ele debita depois de 3 dias. E se você vende hoje, você só recebe D3 também. Hoje mais 2, na verdade, né? D3. Há necessidade de possuir conta em uma corretora. Não é aconselhável aplicar com objetivos de curto prazo. Não está coberto pelo fundo garantidor. Pode perder todo o valor investido. Há um custo de manutenção mensal. Nesse caso, para os novos investidores de ações, eu sempre recomendo aplicar em blue chips, né? Ações que têm uma maior liquidez, né? E estão menos suscetíveis a variações. Eu já investi muito em ações. Hoje em dia eu não invisto em ações. Ou melhor, só quando aparece uma oportunidade maravilhosa que aí eu termino entrando. Mas eu posso dizer hoje que eu praticamente não invisto. E aquela questão, antes até de você ouvir o que eu estou querendo dizer. Por investir, já investi até fora do Brasil, até algumas vezes. E muita gente às vezes me procura, me quer saber, me questiona, Pataro, bota o dinheiro onde? O que é que eu acho? Eu sempre falo o seguinte, sempre a resposta é a mesma. O melhor investimento é aquele onde você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Esse é o melhor investimento que você faz. Melhor. Não tem investimento melhor do que esse. Porque você vai ouvir o seu vizinho, seu irmão, seu primo, seu tio, seu amigo, seu colega, que está ganhando, ou disse que ganhou, mas não disse quanto perdeu. Interessante que no mercado de ações é muito comum você ouvir só os cases, né? Só os casos onde o camarada ganhou, mas ninguém fala quanto perdeu. Então, assim, não tem investidor no mercado de ações que também não perde, todos perdem. E é uma pesquisa, né, feita pela própria Bolsa, demonstrando que entre os pequenos investidores, 85% deles perdem dinheiro. 85% deles perdem dinheiro, entre os pequenos. Então, é para avaliar, na verdade, é visualizar, ter uma visão de longo prazo, né? É importante que aí sim você consegue ter uma rentabilidade que justifique o risco. Mas, antes de mais nada, fazer o API, que é a análise de perfil de investidor, se avaliar para verificar o quanto você vai alocar de recursos lá, e não porque seu amigo, seu tio, seu filho, seu vizinho está dizendo que está ganhando e vou ganhar também. Não. Vá diante do seu comportamento, aquilo que você está disposto a alocar. Pode passar, Elaine. Está disposto e a sua mente está disposta a trabalhar. Imóveis, não há liquidez diária. Não é aconselhável aplicar com objetivos de curto prazo. Não está coberto por fundo garantidor, pode perder todo o capital investido. Quero frisar isso aqui, ó. Pode perder todo o capital investido. Pode sim. Pode perder todo o capital investido. Vou dar para vocês um exemplo, sobretudo na área jurídica, na defensoria pública, né? Eu já soube de casos de pessoas que compraram alguns terrenos
onde não podia fazer nada. Existia no ordenamento jurídico, no PDDU da prefeitura, disciplinava que ali o camarada só podia servir para uma praça pública, aquela área ali. E o cara comprou um terreno para poder levantar uma torre e não pôde fazer nada. Então, perdeu dinheiro. Então, investir em imóveis, você pode perder sim. É importante você observar o que pode ser feito ali, o fluxo financeiro, o fluxo de pessoas que passam naquela avenida, se há um shopping próximo, se há metrô próximo. O que você quer investir em imóveis? Para aluguel para temporada ou para aluguel anual? Você quer, qual o perfil de investimento de investidor você quer? O perfil de locador você quer lá? Se for, digamos, temporada, saiba que você vai ter um número muito grande de inquilinos e em algum momento vão ter alguns inquilinos que vão furtar algumas peças da casa, que vão causar algum dano, você vai ter dificuldade de resgatar. É importante saber, você conhecer, saber onde é que você está entrando. Aluguel de imóveis pode dar muita dor de cabeça também, como também pode ser muito rentável. É interessante fazer uma análise conjunta, por um conjunto de fatores, e é bastante sensível ao clima da economia. Nesse momento agora deu um boom muito forte, né? Eu acredito que ainda vai dar deve subir um pouquinho mais ainda, mas o grande rally já ocorreu, não vai ocorrer outro rally. A Selic baixou para 2%, quem possuía rendimentos em renda fixa alocou em imóveis, faltou insumos da construção civil, o valor dos imóveis subiu bastante, teve um rally de alta, eu não creio que vai ter outro rally de alta, vai dar uma subida, mas não deve subir tão fortemente nesse momento. Inclusive até o INCC deve estabilizar, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Pode passar, por favor, Elaine. Previdência privada, não há liquidez diária, é aconselhável aplicar com objetivos não é aconselhável investir com objetivos de curto prazo. A análise deve ser pautada em algumas características. É um produto bem complexo, mas maravilhoso, gente. Se a pessoa declara o imposto de renda no modelo completo ou simplificado, se é isenta, qual a expectativa de resgate, qual a taxa de administração e carregamento. Isso aqui é um absurdo que os bancos fazem. O Bradesco, então, é uma loucura. Cobrando taxa de administração, nossa. Qual a forma de resgate, todo ou parcelado, qual a aversão ao risco. Vou dar para vocês um exemplo. Eu fazia a declaração de imposto de renda de meu avô e peguei a declaração de imposto de renda dele para verificar qual era a taxa de administração da previdência dele. O Bradesco, né, colocou 3% de taxa de administração. E meu avô falou, Alexandre, ele é anual, 3% anual é muito pouco. Aí eu falava, avô, você tem essa previdência há quantos anos? Eu tenho 10 anos. 10 vezes 3, 30%. 30%. Eu falei, vô, sabe quanto é no Sicoob? 0,275, está até embaixo no rodapé. 10 anos vezes 0,275, 2,75. Então, Bradesco, Prime, que ele era Prime, tinha um valor bem expressivo, 30%, né, teve de taxa de administração, e com a gente, 2,75. Então, é importante observar quando o vendedor fala, o ano, quando você bota isso no mês, é muito pouco. Coloque uma previdência durante 10 anos e você vai ver a diferença que vai fazer. Pode passar, Laine. E aqui uma mensagem de fechamento para todos, né? Não queira morrer com 10 milhões na conta. Alguém colocou, foi a Rosane. Alexandre, a pessoa só deve investir após ter alocado sua reserva de emergência? Deixa eu abrir aqui a mensagem da Rosane. Alexandre, a pessoa só deve investir após ter alocado sua reserva de emergência? Como se calcula a reserva de emergência? Bom, existem várias formas de você calcular a reserva de emergência. Não existe um padrão, você vai encontrar na internet muitos modelos. A reserva de emergência, por exemplo, que eu utilizo, que eu busco falar sempre para meus amigos, é você ter pelo menos 10 vezes a sua renda guardada. 10 vezes a sua renda guardada. É muito, sim, pode parecer muito. Eu tenho isso? Não, eu não tenho hoje 10 vezes a minha renda em reserva de emergência. Eu até tenho de outras formas, mas eu não tenho em reserva de emergência. A minha reserva de emergência, eu busco... Hoje está algo em torno de 3 vezes o meu salário, na verdade, né? É importante você ter essa informação também diante daquilo que você possui, no conjunto da obra. Não é amarrado em camisa de força. 10 vezes é o máximo. Eu sempre disse, bote 3 vezes ou 10 vezes a sua reserva de emergência. Comece a estipular uma meta para você ter uma vez a sua reserva de emergência. E ter investimentos que te gerem uma renda passiva, que você vá aumentando a reserva de emergência e outros investimentos também de longo prazo. Então, hoje eu tenho 3 vezes, exatamente 3 vezes, a minha reserva de emergência, devido até eu ter tido um histórico, né, aqui comigo e minha família,
de modo que a gente precisou utilizar, né, para os olhos da minha esposa. Mas, de modo geral, o bom senso termina levando para algo em torno de 5 a 10. Eu hoje estou com 3. Mas o mínimo 3, uma média de 5, o máximo de 10. Estou vendo também que o André colocou, fala sobre criptomoedas. Bom, eu não sou a melhor pessoa para poder falar de criptomoedas. Por que eu não sou a melhor pessoa de falar de criptomoedas? Antes até de abrir para perguntas, e também já trazendo algumas perguntas, né? Criptomoeda, hoje, ela não é utilizada para o objetivo ao qual ela nasceu. Ela nasceu com o objetivo de comprar caneta, celular, mesa, cadeira, roupas, né? A pessoa utilizar a criptomoeda para fazer compras, né? E as pessoas hoje, eu não conheço ninguém que compra criptomoedas para poder fazer compras. Quem compra criptomoeda hoje é para especular. E especular sem base nenhuma. Eu pergunto, tem pessoas, você pode até ter uma ideia se o dólar vai subir ou não amanhã, tem uma métrica para isso. Pode fazer uma análise, análise gráfica, pode fazer até verificar que o John Biden fez determinada moeda no preço do petróleo, etc. e tal, que o dólar vai subir ou vai descer. Existe uma métrica, existe um raciocínio para aquilo, que o dólar, o euro vai subir e vai descer. Que o preço dos imóveis vai subir e vai descer, que o preço das ações vão subir e vão descer. Existe uma métrica para isso. Mas para a criptomoeda não existe métrica. Criptomoeda vai ao sabor dos ofertantes e dos demandantes. Então, que você não sabe, né, em que lugar do mundo as pessoas estão comprando ou vendendo criptomoedas, pela oferta e demanda. Então, se por algum motivo algumas pessoas, houver um volume muito grande de pessoas vendendo criptomoedas, ela vai cair o preço. Ou, pelo contrário, ela vai subir. Mas é simplesmente pelo sabor do gosto das pessoas. Então, quem hoje especula com criptomoedas, especula tão simplesmente porque houve um grande crescimento, sobretudo do Bitcoin, né? Mas não existe uma métrica por trás disso. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar de criptomoedas, eu condeno elas, né? Até porque hoje elas muito são usadas até para meios escusos, né? Para o tráfico de drogas, etc. e tal. Então, internacional, no caso, para transferências internacionais de recursos. Até porque o rastro, na verdade, você não tem como fazer o rastro disso. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar de criptomoeda. Meu amigo André que está me perguntando, mas se você quiser um conselho, não invista em criptomoedas. Tem investimentos com rentabilidade melhor, com risco menor no mercado, né? Então, eu não investiria. Estou vendo também aqui algumas felicitações, obrigado também estou verificando a Nádia, a Joyce, a Rosane, estou vendo a turma agradecendo, obrigado a todos. Com uma mensagem aqui interessantíssima. Volta, por favor, Ana. Não queira morrer com 10 milhões na conta. Ser uma pessoa avarenta, né? Queira aproveitar 10 milhões de realizações de uma vida, com muitos amigos e um bom legado para os seus descendentes e o nosso país. Associe-se ao Cicobi e compartilhe da realização deste sonho e ajude a realizar os seus. Então, assim, com muito prazer que eu estou aqui encerrando essa palestra, pelo menos a parte da apresentação, agradecendo o convite que nos foi feito, né, nos foi aberto a possibilidade de estarmos falando um pouquinho mais sobre a gente, falando um pouquinho mais também sobre a nossa instituição, falando algo que para a gente é algo vocacionado. Nós temos a obrigação de falar sobre educação financeira, até porque nós, enquanto cooperativas, um dos pilares de uma cooperativa é a educação, e como nós estamos inseridos no meio financeiro, levar educação financeira também. Muito obrigado também, doutor Clériston, por ter aberto também para a gente, ter nos fornecido a presença. Minha amiga, doutora Tereza, muito obrigado pela sua presença também. André, meu amigo, e parte do time também está presente. Posso só fazer uma pergunta? Rosane, eu estou vendo a foto de Rosane. Rosane, você é da Associação dos Defensores? Não? Ela é defensora. Naquele dia que nós tivemos, doutora Tereza, na associação, tinha uma diretora que era muito parecida com ela. Estou vendo a foto, eu imaginei que fosse a pessoa que estava naquele dia na reunião. Foi uma das diretoras da associação que estava presente. Mas muito obrigado a todos. Alexandre. Não foi eu, não. Não foi você, não. Ô, minha amiga, tá bom, então. Mas era alguém muito parecido contigo. Rosane é associada, Rosane? Sou sim. Ela é associada. Coisa boa, coisa boa. Bom saber. Bom saber. Muito obrigado a todos. Queria abrir alguma pergunta. Estou aqui aberto às perguntas.
ou ao encerramento, caso assim seja. E aí, pessoal, o pessoal está aguardando. Tem alguma pergunta para fazer? Elaine e Pataro estão à disposição. Não tenho mais nenhuma, não, Clériston. Só agradecer pelo encontro, foi maravilhoso. Que bom. Eu queria só também parabenizar essa iniciativa. Eu acho assim que eu inclusive, quando eu conheci Pataro, eu falei para ele, na verdade, que ele fosse a Associação dos Defensores, porque eu, inclusive, entendo de que a gente, dentro da associação, deveria ter uma prática. Eu conversei muito com o Lidivaldo, e a época, quando o Lidivaldo falava, era Deus no céu, se cobre na terra. E ele sempre falava comigo a esse respeito. E aí eu via exatamente qual é a mentalidade de um banco e qual é a mentalidade de uma cooperativa, na perspectiva de que a gente sempre teve, enquanto eu falo de associação, a gente sempre teve uma dificuldade de conseguir dos bancos essa sensibilidade, que quando eu estive dialogando com o Pataro, eu vi de que a gente poderia, sim, ter a possibilidade de ter ganhos, ter um olhar mais humanizado das necessidades que cada um associado pudesse vir a ter, um diálogo mais aberto, numa perspectiva de descobrir mecanismos de fortalecimento nas dificuldades que cada um de nós temos nas nossas vidas, na perspectiva que vai desde a questão de um plano de saúde a uma previdência, a outras questões que um banco é diferente, não pensa como uma cooperativa. E aí eu quando apresentei ele à associação, na época, era para que se estabelecesse, mas só que aí não deu acho que não deu tempo de a pandemia, aí esse contato mais tudo. direto, né, com um colega, conversar com ele, levar essa possibilidade de dizer para ele qual é o ganho, qual é a diferença, porque assim, de repente, só conversando, eu tive a oportunidade de conversar com você muito, e aí eu disse, poxa, tem que levar para a associação, porque aí a gente, olha, Pataro, a gente nunca teve a felicidade de um banco, e ainda que com todos os cuidados, entendeu? O primeiro foi o Bradesco, para oferecer um coquetel para a gente, assim. Às vezes a gente tinha uma conta lá, dinheiro na conta, bancando, dando dinheiro para esses bancos, eles nunca ofereceram, entendeu? Assim, um kit, alguma coisa. Aí a gente estava até conversando, Pataro, vamos olhar para o defensor, como olhar... E eu acho que, para mim, cooperativa é o H da história. Eu acho que os defensores, cada defensoria eu não sei, mas no caso dos defensores eu achava. E não deu ainda, quem sabe, né? Por vir possa vir. Foi na véspera da pandemia. E aí, quando foi veio na a pandemia, véspera da pandemia. De vai lá, bagunçou tudo. Né? Conversa com cada um, com os russos, qual é o ganho, porque é interessante. É só isso que eu queria. Eu fiz que eu nem sabia que você estava hoje, tanta agonia, mas eu fiquei muito feliz de saber que você veio, que bom, né? Parabenizo o Dr. Clériston pela iniciativa e também pela oportunidade da gente estar um horário meio ruim, viu? Esse horário aí você tem uma ideia, eu ainda tenho um trabalho mais tarde aí com os estagiários aí, porque a gente às vezes marca um bocado de hora. Mas que bom. Feliz pela sua presença, a presença da equipe, né? E como eu sei que tem um aval do meu amigo Edivaldo, quer dizer, quando ele me fala, eu sei que eu nunca vi um cara para a associação com um olhar... Ele é fora do comum. Ele Ave Maria, ele numa pegada só, ele construiu sede, até hotel para colegas de interior. Ele é um cara extraordinário mesmo. Ele era um visionário que ele deixou enquanto associação. E foi a partir daí que eu conheci de vocês, ele falando comigo, mas eu não tinha muita essa expertise. É só isso mesmo que eu tenho que falar. Viu? Muito obrigado, desculpa. Imagina. Obrigado, doutora Tereza, pelo depoimento. Acho que seu depoimento fortalece muito essa ideia da gente de fortalecer conhecimento. A gente sabe, como eu falei no início, que a gente precisa ter um olhar muito maior do que o olhar jurídico, né? A ESDEP tem essa obrigação de demonstrar para defensores, servidores, aqui a gente tem muitos estagiários, além de defensores também, e servidores, né?
acredito que esse é o papel da SDEP, dar esse conhecimento amplo. E do momento de dificuldade pelo qual a gente passa, enquanto ser humano mesmo, dificuldade de contato, a pandemia fez com que a gente ficasse isolado um do outro, isso fez com que também a gente repensasse um pouco nos valores da vida, na questão do menos individual, mais coletivo, né, em valores outros. Eu acho que essa pandemia tem essa força, talvez, para algumas pessoas aproveitarem essa oportunidade para rever caminhos, e acredito que também caminhos no sentido financeiro, né, de que forma investir. O futuro pode ser agora, né, não é um futuro tão distante, fazer esse caminho. E a educação financeira também é uma forma de aprendizado, é quebrar preconceitos, é quebrar paradigmas. A gente precisa... Eu, aqui assistindo a palestra, e aí eu me vi conservador, eu quase estava hiperconservador, e aí fiquei com receio, mas, enfim, mas acho que a gente se conhecendo, a gente consegue melhor lidar com algo que é necessário, que é dinheiro, né, que é sobrevivência, é poupança, enfim. Elaine, eu queria agradecer a sua participação, mesmo doente, saúde para você e para o seu marido, né? A gente se conheceu lá no Ministério Público, né? Quando eu estive lá, a gente se conheceu, mas a vida fez com que a gente também se desencontrasse, mas a gente se encontrou aqui hoje. Pataro, muito obrigado também pela sua disponibilidade, a todos os colegas que estão até esse horário. Esse horário é um horário realmente complicado, porque a gente trabalha durante o dia, chega esse horário, quer descansar, ainda tem palestra, mas também a oportunidade, talvez, de a gente, em casa, ainda que lavando uma louça, com a câmera fechada, ouvindo a palestra, a gente consiga dar um pouco de conteúdo. Aos estagiários, estagiárias, Débora, que sempre participa aqui, muito obrigado pela presença de todos. Verdade, obrigada. Desculpa interromper. Agradeço muito, viu, a todos os participantes. Eu estava pensando aqui, na realidade, até lembrei um pouco do direito, né? Necessidade e possibilidade, né? Quando a criança pede alimentos, né? Será que nós temos necessidade realmente? Pode esperar? E temos possibilidade? Então, acho que a gente sempre tem que mensurar isso, né? Necessidade e possibilidade. Esse momento de pandemia, pelo menos para mim, tem feito, eu e meu marido, né, tem feito muito, assim, momentos de repensar, de refletir, não é? Então, a palestra foi excelente, porque ele dá esse incentivo. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a sua participação, sempre aqui ativa. A todos, obrigada. Falar que ontem houve um erro de envio de link, que não foi para os estagiários, teve um problema da Ascom, mas também queria aproveitar, viu, Pataro e Elaine, colegas, nós temos um encontro na próxima segunda-feira, com aula de capacitação, no mesmo horário, 19 horas, de relações étnico-raciais, e na terça-feira a gente tem também uma palestra referente à saúde, né? A saúde com o doutor, a longevidade saudável, o doutor Fernando Pequeno, no próximo dia 25, às 18 horas, na próxima terça, às 18 horas. Então, agradeço a presença de todos. Acredito que vocês vão entrar, se deixar o contato, eu vou pedir para que tem como colocar aqui, Joyce, o Pataro mesmo, o telefone? Pode disponibilizar o meu contato, o da Elaine, até o próprio WhatsApp também. Pronto, o WhatsApp, pode colocar aqui no chat, que aí as pessoas, se puder digitar, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida. Acho que é importante essa educação financeira, né, para que a gente possa estar aqui. Pataro é o telefone 71, né, 981008387. Eu estou falando que é 71, Pataro, porque nós temos estagiários e defensores da Bahia toda. Então, verdade. Débora mesmo é de Itabuna, é isso, Débora? O Conquista, não lembro? Não, doutor, sou de Salvador. É Salvador. Da 35ª.
DP de família. Família. Por isso que falou do binômio, necessidade, possibilidade. E muitas petições de família. Que eu amo até. Perfeito. E Dialana também está aqui, 71, né, para quem quiser tirar dúvida sobre... Eu vou, com certeza, ligar para vocês para me inteirar mais sobre o assunto. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e todas. Cuidemos de nós e dos nossos, saúde aí, né? E sigamos firmes. Viu? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Foi muito enriquecedora a palestra. Viu? Obrigado, doutora Tereza, pelo depoimento. Obrigado, doutora Rosane. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Pessoal.